queridos alunos, queridas alunas do 6º ano, e estamos de volta para a nossa aula de número 117. Professora, como é que a gente lê isso em numeral ordinal? 117ª. É esquisito, né? Mas é isso mesmo. Então, estamos de volta. E hoje, lembra que na aula passada nós estávamos falando sobre cartaz de campanha? Que nós faríamos uma produção na próxima aula? Chegou esse momento. Mas antes, eu quero dar um recado para vocês e fazer um convite para vocês. Dia 9 de outubro, às 15 horas, nós vamos ter a nossa aula ao vivo de língua portuguesa. E ela vai acontecer porque você vai estar aí desse lado para participar na hora, ao vivo conosco. Você vai poder mandar recadinho e a professora, né, dentro das possibilidades aqui, vai poder mandar um recadinho para vocês, tá bom? Então, não esqueçam, dia 9 de outubro, uma sexta-feira, às 15 horas, eu aqui, vocês aí para a nossa primeira aula de língua portuguesa ao vivo. Combinado? Vamos lá então, pessoal? Nossos objetivos de hoje: planejar um cartaz de campanha, produzir um cartaz de campanha e autoavaliar essa produção. Então, veja, nós temos que, primeiro de tudo, planejar. Depois nós vamos produzir e depois vamos dar uma olhadinha, ver se ele está bom ou não, o que faltou, o que nós precisamos colocar. Conteúdo, cartaz de campanha, produção de um cartaz de campanha, ok? Professora, eu não prestei muita atenção na aula passada. O que é um cartaz de campanha? É simples, pessoal. É um gênero textual que tem como finalidade informar, persuadir, convencer, conscientizar ou sensibilizar as pessoas acerca de um determinado assunto. Então, veja, o texto vai nascer porque ele tem esses objetivos aqui, ó. Finalidade de informar, persuadir, convencer, né, sobre alguma coisa. O que é um cartaz de campanha, professora? É constituído de linguagem verbal, palavras, e não verbal, imagens, na qual as imagens deverão estar em consonância com o discurso, conferindo-lhe um aspecto visual atraente, no intento de despertar o interesse por parte das pessoas. Então, imaginem que nós vamos falar de água, né, uso consciente da água, e vamos colocar sei lá, um desenho, qualquer um desenho lá. Se bem que a água está relacionada a muita coisa, mas nós temos que saber que vamos falar de fechar a torneira, nós vamos colocar o desenho de fechar a torneira. Banho, o desenho do chuveiro. A imagem em consonância com o texto, com o discurso, ok? Primeiro quiz de hoje. O cartaz de campanha, professora, serve para quê? Letra A. Divulgar um fato ou um acontecimento. B. Fazer uma propaganda de um produto. C. Informar, persuadir acerca de um determinado assunto. D. Relatar uma história de vida de alguém. Vejam que cada uma dessas alternativas diz respeito a um gênero textual, né? Sobre o gênero cartaz de campanha, qual a letra que você acha que está correto? 1, 2, 3 e já. Claro, professora, nós acabamos de ver no slide passado que a finalidade do texto, o objetivo do texto é informar, persuadir acerca de um determinado assunto. Sobre a palavra acerca, pessoal, quando a professora fala, tem aqui a palavra acerca, não significa cerca, muro, né? Não, acerca é sobre aquele assunto, né? E vejam que acerca de muro, o A é separadinho. Cadê a cerca? O A é separadinho da palavra cerca. Quando a cerca é tudo juntos, significa sobre aquele assunto, ok? Mãos na massa, vamos começando? Agora é a sua vez de agir e informar as pessoas sobre como usar a água de forma consciente. Para tanto, você vai produzir um cartaz desta campanha. Importante, pessoal, o seguinte, pensa,
Você tem 10 anos, 11, professora, 12, tá. Daqui um pouco, você vai ser o publicitário. Daqui um pouco, você vai ser contratado por alguém para fazer uma publicidade, né? Não, professora, eu vou ser o dono da empresa, vou ser o dono, vou ser o prefeito da cidade, vou ser o vereador, o presidente da Câmara de Vereadores, a presidente da Câmara. Percebeu? Então, é importante que você saiba o que você vai fazer, porque você não pode pedir um trabalho para um profissional e não saber o que você quer. Então, o profissional vai fazer o seu trabalho e vai trazer. Você gostou? Ótimo. Não gostou? Vai refazer. Então, vamos lá, como se você fosse agora esta pessoa que quer produzir, quer colocar essa campanha no mercado de uma forma que tenha sucesso, que leve ao conhecimento das pessoas, né? Revisando, então, para nós começarmos o nosso trabalho. Características do texto. Tem que ter linguagem verbal, clara e objetiva. Linguagem não verbal, imagens, que a gente já sabe. Textos curtos. Verbos no modo imperativo. Faça, acrescente, limpe, feche. Título, frase interessante. Função informativa e apelativa, quer dizer, você tem que tocar mesmo as pessoas, você tem que fazer com que as pessoas leiam aquilo e se sintam sensibilizadas, né? Ou a favor ou contra. Professora, mas quem que vai ser contra? Por exemplo, economizar água. Sei lá, né, pessoal? Nós estamos falando de ser humano. O ser humano tem de todo jeito. Preocupação com a estética, fazer as coisas que fiquem num visual bom para aquela atividade. Hora de planejar o nosso texto, pessoal. Atividade 1, tá? Agora no seu caderno, que você já anotou o número da aula, a nossa produção de cartaz e campanha, agora você vai lá para a atividade 1. Pense e responda às questões. Qual é o público leitor do texto? Para quem que nós vamos produzir esse texto? Quem que vai ler? Que linguagem vou empregar? Como o cartaz vai ser organizado dentro do espaço que ele me oferece? Onde o texto vai circular? Vou dar um tempo para você responder todas essas perguntas e já voltamos então para conferir se nós estamos certos ou não.
Respondeu? Ótimo. Vamos lá então conferir? Qual é o público leitor do texto, professora? Para ser, pode ser, né? Para o seu bairro, toda a comunidade escolar, na versão impressa. Então, eu vou imprimir isso e vou espalhar no meu bairro e para toda a comunidade escolar. E um público mais amplo, se eu vou divulgar isso na versão digital, que é na internet. Ah, não, professora, eu vou pôr na minha página na página do Face lá. Ah, não, professora, eu vou pôr no Instagram. Ah, não, professora, eu vou pôr lá na internet. Isso, então. Se for só impresso, comunidade escolar, bairro, tal. Se for para a internet, um público mais amplo, né, pessoal? Que linguagem vou empregar, professora? Ó, a linguagem deve ser adequada ao público-alvo, podendo até mesmo usar linguagem figurada ou valer-se do humor para chamar a atenção sobre o problema. Importante isso aqui, né? Isso vai muito de quem vai produzir. Às vezes, você pega, que hoje em dia tem muito meme, não tem, pessoal, por aí? Às vezes a pessoa fala um negócio, aquilo viraliza e aquilo vira uma ponte entre o que eu quero dizer e aquilo que foi dito entre mim e a pessoa que vai ver o texto. Então, posso usar a linguagem figurada? Professora, eu não sei direito o que é linguagem figurada. Um exemplo. Se eu disser para vocês, eu abracei a minha aluna, eu abracei o meu aluno. Isso é linguagem real, isso pode acontecer, né? E se eu disser para vocês que a árvore abraçou o poste? Não, né, professora? Sim, a árvore foi crescendo, crescendo e ela envolveu o poste ficou no meio. Então, vejam, eu usei uma linguagem figurada, a árvore não abraça, tá certo? Ela envolve lá, porque ela vai crescendo aleatoriamente, mas ela não abraça. Então, isso é uma linguagem figurada, tá certo? Quando você diz, minha mãe é uma fera, isso é uma linguagem figurada. Tua mãe não é uma leoa, tua mãe não é uma onça, né? Tua mãe é uma mulher. Mas quando você associa que ela é brava com o bicho que é bravo, isso é uma linguagem figurada. Então, se você quiser, você pode usar a linguagem figurada. Se você quiser, você pode usar o humor também. Ok, pessoal? Como o cartaz vai ser organizado, professora? Deve ser feito em cartolina e deve ter um slogan, frase de efeito. Deve ter imagem e deve ter um texto bem curto com informações essenciais. É assim que ele vai ser organizado. Voltamos aqui. Cartolina, slogan, aquela frase que chama a atenção do leitor. Imagem, textos bem curtos e com informações essenciais. Onde o texto vai circular, professora? Na escola, né, lá na escola, no bairro, e daí vamos colocar em supermercados, vamos colocar nas farmácias, vamos colocar nos postos, né? E também na web, ok? É ali que vai circular. Vamos para a nossa atividade 2, então. A partir de tudo que você já estudou e aprendeu. Vocês lembram quando a gente, lá nos nossos objetivos, a gente sempre está falando em inferência? Tá, então vejam, agora é hora de lançar mão do nosso conhecimento de outros momentos da nossa trajetória acadêmica. Então, nós não podemos, aprendi, fiz prova, esqueci tudo. Não, prova é só um detalhe. É aprender para colocar tudo isso em prática. Então, veja bem, a partir de tudo que você já estudou, de tudo que você já aprendeu, faça uma relação de 10 situações em que haja o uso consciente da água. É uma atividade, vamos dizer assim, um pouco mais demorada, mas é uma atividade fácil. Eu vou dar um tempo para você e já voltamos aí na sequência.
fácil, né? Porque a gente já sabe disso, a gente já está acostumado. Vamos conferir, então? A professora deu algumas sugestões aqui. Ah, professora, mas eu não coloquei isso, coloquei outra coisa. Perfeito, tá ótimo, tá? Diminuir o tempo do banho. Regar as plantas entre as 6 e as 8 horas da manhã, porque não tem 6 e 8 da noite, né? A gente sabe que aí é outra coisa, são 18 e 20 horas, né? Usar vassoura para retirar os resíduos das calçadas e lavar as calçadas com água de reuso ou da chuva. Mais 5. Usar balde para lavar o carro, consertar vazamentos, não jogar lixo no vaso sanitário, né? Tem uma coisa que acontece nas escolas por aí que é uma coisa muito feia. Jogam o rolo inteiro de papel higiênico dentro do vaso. Gente do céu, é uma coisa triste demais. Imagina quanta água que você vai ter que colocar ali para aquele troço ir embora. Não usar a água da torneira para descongelar alimentos. Ah, tem um pedaço de carne lá. Bota a água lá em cima. Não, não pode, de jeito nenhum. Usar bacia e escova vegetal para lavar frutas e vegetais. Escova vegetal, professora, tem uma bucha que você planta a sementinha, ela dá aí lá um negócio comprido assim, é uma bucha vegetal, é uma esponja vegetal, tá? Foi isso que você colocou? Não tem problema se não conferiu exatamente. Nós temos aí outras, né, sugestões de uso consciente da água. Revisando. Professora, eu tenho um pouco de dificuldade do que é slogan. Vamos dar uma olhadinha? O que é o slogan? É uma frase ou grupo de frases de natureza breve, rápido. Através dessa brevidade, o slogan chama a atenção não sobre si mesmo, mas sobre o que diz ou dá a entender, conseguindo o seu objetivo, persuadir o sujeito à mudança de comportamento. Vamos dar uma olhadinha em alguns slogans para a gente ter ideia para fazer o nosso? Né? Só revisando aqui para vocês. Costuma-se atribuir ao slogan algumas funções básicas, como fazer aderir, prender a atenção e resumir. As palavras não desempenham só a função de informar ou prescrever, mas sobretudo de convencer, mandar fazer. Seja qual for sua função, o slogan tem que gerar impacto. A pessoa que lê um slogan, ela tem que se impactar, tá? Vamos lá dar uma olhadinha? Olha isso. Água. Pense bem enquanto você ainda tem. Olha isso. Ou seja, vai acabar, né? Aí, da onde que saiu essa publicação? Outro exemplo. Use com moderação. Faz uma intertextualidade com outro produto aí, né? Usar com moderação. Ó. Desperdiçar água não tá com nada. Você vê se não está com, você não está com nada. Significa o quê? Você não tem valor nenhum. Então, o que ele está dizendo? Desperdiçar água? Você está desavisado, você, né? Isso é um slogan, né, pessoal? Tome consciência. Quando você pega um copo d'água, você vai tomar a água. Olha o que foi feito aqui. Ele usou o verbo tomar agora, fazendo uma relação com tomar água. Mas não é para tomar água, é para tomar consciência. A água de amanhã pode faltar hoje. Faça a sua parte. E qual que é a sua parte? Escovar os dentes com a torneira ligada? Tomar banho de 2 horas lá, o chuveirão em cima? Faça a sua parte. Porque, às vezes, né, quando você tem a conta da água lá nas cidades onde é água potável, água tratada, tem conta. Outros lugares não, é do poço, mas de lugar nenhum nós podemos desperdiçar, ok? Ó, mudar essa realidade está em nossas mãos. Olha o desenho da mão aqui. Olha o desenho do planeta. Olha o desenho da torneira desperdiçando. Quer dizer, nós estamos, se a torneira está ligada, a água do planeta está vazando. Estamos perdendo. Por que está em nossas mãos? Porque nós podemos desligar a torneira. Olha que legal esse trabalho. Uma coisa tem relação com a outra. Atividade 3, pessoal. Então, agora é o seu. Crie um slogan ou uma frase de efeito para o seu cartaz, de modo a chamar a atenção. Você pode também criar um desenho que acompanhe o seu slogan. Um tempinho para você. Seja criativo, seja breve.
que aí atrai o seu leitor. Um tempinho para você e já retornamos. Então, você fez o seu slogan? Olha o slogan que a professora criou lá. Olha isso. E agora, José? A água acabou. O que a professora fez? José é um nome genérico, certo? Que atinge a todas as pessoas. Quando eu usei "e agora, José", não é uma criação minha. A professora leu um texto do Carlos Drummond de Andrade, né? Ele diz: "E agora, José? A festa acabou, a luz apagou", e eu usei essa expressão do Carlos para o nosso texto. "E agora, José? A água acabou". Quando eu coloco reticências, eu estou dizendo, bom, a água acabou, nós somos responsáveis por isso, como é que a gente vai fazer agora? Vai morrer ou vamos tomar uma decisão, vamos tomar uma atitude? Aí, associei a parte do texto com o balde vazio. Eu fiz a relação, né, de uma coisa com outra, do texto com a imagem, ok? Uma sugestão da professora. Importante lembrar, pessoal, produza lápis num primeiro momento. Por quê, professora? Eu já vou direto na caneta. E se você errar alguma coisa? Você perdeu o seu trabalho. Tem que ser a lápis. Tá tudo certinho? Passa a tinta. Use preferencialmente letra bastão, que é aquela caixa alta, grandão, porque todo mundo possa ver. As letras do slogan devem ser maiores que as outras. E as imagens devem ter legendas e créditos. Você usou uma foto de alguém? Bota o crédito lá, bota a legenda lá. Essa imagem foi tirada em tal dia sobre isso, sobre aquilo. Mais algumas recomendações. Não se preocupe em preencher todos os espaços, porque senão fica muito poluído visualmente. Colocar informações essenciais
aos objetivos da campanha. A imagem deve ocupar a maior parte do cartaz. Depois de corrigido, pode usar caneta ou pincéis. Então, corrigiu tudo, está tudo compatível, letra, margem, imagem, né? Usa tinta. Atividade 4, hora da execução, bom trabalho. Eu quero só deixar para você isso daqui, uma sugestão de como você pode usar o seu caderno, tá? Usar o seu trabalho. Ó. Então, agora, atividade 4, um tempo para você, ok? E eu vou deixar essa imagem aqui para que você consiga distribuir o seu texto, as suas imagens, mais ou menos nesse espaço. Professor, eu posso mudar? Pode, só que ele tem que ser compatível com isso. Um tempo para você, maior agora, porque agora é definitivo, e a gente já volta.
Produziu? Ficou legal? Usou cores que chamam a atenção? Importante o uso das cores, né? Associar tudo isso, né? A cor ao que eu quero dizer, as palavras, enfim. Pessoal, eu quero agora que você olhe para o seu texto e nós vamos fazer uma autoavaliação do seu texto, tá? Não é a professora que vai avaliar seu texto, é você, por isso autoavaliação. Você vai avaliar, tá? Há um slogan no seu texto ou uma frase de efeito? Bom, show, perfeito. O slogan apresenta-se com letras em destaque? Você colocou o seu slogan com letras maiores? Ótimo. Há predominância de imagens? No seu cartaz, tem mais imagens? Né? A imagem ela está tomando a maior parte do cartaz ou ela está pequenininha e tem um monte de texto? Se for isso, nós estamos com um problema. As imagens estão acompanhadas de legenda e crédito? Ai, professor, eu esqueci. Então, coloca lá. Dá uma explicadinha, né? Se for necessário, ali aquela legenda sobre aquela imagem que você usou. Se é uma criação sua, você vai assinar, é tudo produção sua, aí os créditos são seus, porque você assina o cartaz, né? Ah, professor, tem que colocar a assinatura lá? Não, necessariamente, porque lembra que nós falamos que nós estamos fazendo um cartaz de campanha? Então, não sou só eu que estou pedindo, é a comunidade que está pedindo, é a sua escola que está pedindo, é a sua igreja que está pedindo, tá certo? Os textos apresentam informações essenciais, tem que ser curto e tem que ser conciso, rápido, claro, objetivo, porque senão ninguém vai ficar lendo o nosso texto, ninguém vai dar moral para o nosso texto. A linguagem usada está adequada ao público-alvo? Lembre-se, né, nós temos aí a comunidade escolar, a nossa escola, nós estamos fazendo um cartaz de campanha, que tipo de linguagem eu vou usar para esse público? O slogan, as imagens, a linguagem e os textos chamam a atenção do leitor do seu cartaz? Se você estiver aí, perto de alguém que estiver com você assistindo a aula, né, você fez o seu cartaz, aí, professora, não deu tempo de terminar, é muito pouco tempo. Sim, se não deu tempo, você termina depois, tá certo? E aí você mostra para alguém, vê se a pessoa olhar e diz, nossa, que legal, que bonito, que isso, que aquilo. Agora, se a pessoa tiver que ficar procurando informação ali, nosso cartaz está com problema, a gente precisa dar uma olhadinha nisso. E se caso contrário, ai, que bonito, ai, que legal, não tinha pensado nisso, aí, valeu. Há uso adequado da ortografia e das regras da norma padrão? Isso aqui é sério, gente. Seríssimo. Porque o que acontece normalmente? Como a gente tem que empreender muito tempo e esforço mental para produzir um texto, às vezes a gente se confunde com algumas questões ortográficas, tá? Por isso que eu tenho que voltar, né? Se eu me confundir e escrevi errado, eu já arrumo, na hora que eu volto para fazer a revisão. Agora, se eu vou escrever uma palavra e eu não sei como escreve aquela palavra, eu tenho que pesquisar. E eu tenho que colocar a palavra escrita certinha ali. Professora, mas vamos imaginar que você colocou assim, use a sua água em casa, faça uso correto da água. Tá. E coloca casa com Z. A pessoa vai entender do mesmo jeito. Não, gente, não é uma questão de entender ou não entender. É uma questão de credibilidade para o seu texto. Você quer escrever um texto para ser jogado no lixo? É esse o teu objetivo? Não. Quando escrevemos é para que o outro leia. E que o outro leia e entenda que aquilo é uma verdade. Por isso que a ortografia é tão importante e é um cartão de visita muito forte. Quando a gente escreve com ortografia complicada, errada, perdemos credibilidade. Ninguém dá moral para o nosso texto, não. Agora, quando a gente está muito atento à ortografia, aí as pessoas confiam no trabalho da gente, sabem que a gente está preocupado em informar e estudar também. Quer dizer, eu vou passar uma informação porque eu estudei sobre ela e não porque eu simplesmente acho. Ok, pessoal? Então, olhou direitinho as normas ortográficas? Perfeito. Acentuação das palavras? Isso.
né? Na próxima aula nós vamos trabalhar um pouquinho sobre a acentuação das palavras. É importante que tenhamos cuidado com isso. Muitas palavras da nossa língua são acentuadas, muitas não são, todas têm sílaba tônica e eu preciso saber o que é e o que leva e o que não leva acento. Pessoal, na próxima aula a gente vai falar sobre isso. Um beijo para vocês, até a próxima!